Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Da história do futebol. Estou do lado do Basílio, pé de anjo. Boa noite, Basílio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigado pelas palavras. Estamos, inclusive, até em frente de uma réplica da taça do título de 77, né, Basílio? Por sinal, uma das poucas taças que o Corinthians ganhou na sua história que vocês não deram a volta olímpica, não é mesmo? Mas não tínhamos condição, né? A gente lamenta até hoje, de vez em quando nós nos encontramos, né? Os jogadores que tiveram naquela conquista, a gente fica falando a respeito disso. Que inclusive alguns jogadores ficaram até meio assustados, né? Porque houve uma invasão, mas uma invasão boa, bonita, né? Porque as pessoas queriam tirar sua meia, calção, camisa, o que desse de levar como lembranças, eles queriam, né? Mas não faz mal, pelo menos quem pôde dar a volta olímpica, eu acredito, são os maiores merecedores, que foram os torcedores, né? Que a gente via muitos de joelhos, né, atravessando o campo, outros praticamente correndo na pista. Quer dizer, tivemos até os próprios militares que estavam participando e festejando. Eu acho que é uma coisa muito marcante e gratificante, principalmente para nós, né, que tivemos nessa conquista. Basílio, você iniciou sua carreira na Portuguesa de Desportos, né? Inclusive quase fez um gol importante, que seria do título de 73, mas claro que não será o assunto de hoje, isso deixamos para a Rádio da Lusa para comentar contigo. Fale como é que foi a sua chegada no Corinthians, Basílio. Olha, ontem mesmo eu estava fazendo uma lembrança, né, que eu estou participando da Rádio Estadão, eu, Zé, Veloso, e eu estava dizendo, né, foi mandar uma pergunta e eu disse a eles, né, que as minhas melhores partidas foram justamente contra o Corinthians, né? Então é isso que despertou a atenção para que eu fosse contratado. Mas eu cheguei aqui praticamente em 75, né? Realizando, acredito eu e meus familiares, um sonho que nós tínhamos, né? E graças a Deus a coisa aconteceu com tanta naturalidade. Eu tive vários problemas de contusão, né? Primeiro ano eu quebrei a perna, fui lá, me recuperei, voltei, superei tudo isso. Aí em 76 nós fomos praticamente comemorar aquela invasão corintiana no Maracanã. E no ano seguinte praticamente nós alcançamos o objetivo. Ele veio tão rápido, né? Um time que lutou durante quase 23 anos para quebrar esse tabu, e nós conseguimos isso, passando para a história do clube, né? E o mais importante que a gente vê é o carinho hoje, o torcedor, a lembrança que fica, porque assim, né? Quem nos coloca como ídolo, quem nos tem esse carinho, é a imprensa, que praticamente faz um levantamento de todos aqueles que corresponderam praticamente naquela conquista. Hoje eu estava assistindo um documentário sobre o título de 77, até achei interessante algo que você comentou do Moisés, nosso zagueiro central, né? Que falou assim: vamos esquecer Rivelino, que agora é uma nova etapa nossa, jogadores, né? Rivelino já passou, com todo respeito, né? Isso realmente foi algo que incentivou bastante aquele grupo? Não, aliás, o Rivelino foi até uma referência, né, sobre a pressão que existia no clube. E por incrível que pareça, início de 76 até praticamente hoje, que a gente pode observar, o clube começou a fazer um planejamento. Dentro desse planejamento, logicamente, por isso que eu disse agora nessa conversa, que aconteceu muito rápido, né, para um time que estava há 23 anos, e de repente ele se planejou de uma forma, ele teve uma invasão, foi vice-campeão brasileiro, naquela disputa lá em Porto Alegre contra o Internacional, e no ano seguinte praticamente nós alcançamos o objetivo que era o sonho do torcedor. Mas até citando assim a minha chegada aqui, eu não me conformava, porque a gente fazia um coletivo, são 22, depois entrava mais 22 para participar do coletivo,
e alguns que ficavam de fora, que não participavam, né? Então você vê, tinha um número muito grande de jogadores, mas não tinha qualidade. Eu acho que daquele momento em diante, 76, que aí o clube se planejou e a coisa aconteceu até de uma forma muito natural. 76, por sinal, foi o ano que eu nasci. E no Campeonato Brasileiro daquele ano, como todos nós sabemos, houve a famosa invasão corintiana ao Rio de Janeiro, 5 de dezembro, contra o Fluminense. O que vocês perceberam após essa invasão? Algo novo estava acontecendo para o Corinthians? Vocês achavam que era uma nova era que estava se iniciando? Sim, era um ano novo, e até referente à pergunta que você fez do Riva, né? A gente tinha uma ideia que o Rivelino poderia estar com nós, mas infelizmente ele saiu de uma forma muito difícil, que nenhum de nós como jogador naquela época gostaria de sair, né? Mas a gente sabia que a referência do Rivelino estar numa equipe, para nós seria de suma grandeza. Mas a gente viu que a coisa aconteceu até com uma forma muito natural, e a gente pôde observar que o grupo de jogadores que eram contratados para o Corinthians, todos eles chegavam com o pensamento de ser campeão, né? E esse é um dos objetivos que fez com que a equipe alcançasse muito rapidamente esse campeonato. Está chegando agora José Maria Rodrigues Alves. José Maria, boa noite, José. Muito Chegou bem. pouco dia. Chegou, é. Tudo bem, Zé Maria? O nosso capitão. Tranquilo, emocionado, né? Eu acho que são momentos que a gente não esquece. E o clube nos dá a oportunidade de relembrar a passagem. E até hoje é lembrado, e a gente é agradecido na rua por esse gol também. E pelo grupo, meu filho. Então é maravilhoso. A gente agradece ao clube por estar prestando homenagem não só a nós, né, jogadores, mas a grande torcida, que foi o campeonato da torcida. Fica aqui no do nosso amigo Basílio. Zé Maria, e você chegou em 70 no Corinthians, né? Conte um pouco desse seu início naquele ano, que você estava inclusive disputando a Copa do Mundo, e o seu pai já estava ajeitando para você fazer parte da nossa história. E ele não quis nem me trazer, porque nós servíamos o exército junto. Exatamente. Eu tinha que dar trabalho, eu dava serviço para ele. Eu sempre carreguei você nas costas mesmo, não tem jeito. Mas foi uma história muito gostosa, porque começou praticamente em 68, né, depois que a gente voltou daquela excursão da Europa. Tivemos, infelizmente, aquele problema com o Lido Eduardo, a coisa se aprofundou mais ainda. E meu pai, por ser um corintiano de duas costas, né, Durvalino. ele defendeu a honra da família, se posicionou numa posição que ele tinha tomado junto às diretoras da Portuguesa, de que surgisse uma oportunidade, eles nos dariam, e eu acabei ficando fora. Então ele assumiu a responsabilidade e graças a Deus aconteceu, né? Depois de um longo tempo, porque passou 69, eu só vim ser contratado exatamente depois da Copa, que foi um trabalho também do sindicato que nos ajudou bastante. Eu acabei ficando um período fora, sem treinamento, que eu fiquei em Botucatu, mas no final de novembro, no começo de novembro praticamente realizou-se a contratação. E foi um sonho, né? Foi um sonho do velho, um sonho nosso também, da família, e meu pessoalmente, porque desde 20 anos, né, a gente não pode deixar essa marca. E na ocasião o presidente era o Vadielu, né? O Dr. Vadielu. Seguido pelo Miguel Martinez, né? Acho que foi o Miguel Martinez. Depois... Não era o Martinez, era o da Casas Brasileira, que também ajudou muito, era o... não vou me lembrar o nome agora. Mas ele ajudou bastante, né, nessa transação, deu aí até um apoio financeiro para que isso viesse a acontecer. Mas o Dr. Vadielu brigou até o final. E foi uma briga que para mim compensou, porque foram depois 14 anos de muita alegria, algumas tristezas também, mas o importante é que a gente está vivo e continuamos torcendo. E aproveitando também, comente sobre o presidente Vicente Mateus e em seguida o Basílio falará dele. O Mateus foi depois o grande presidente, né? A gente não pode tirar o mérito do Mateus. A certo ponto, ele não era tão democrático, né? Mas dava abertura para que a gente pudesse ter tranquilidade dentro do clube, ele, o Isidoro, a equipe dele toda.
Eu acho que ele foi um presidente corintiano, né? A gente chamava ele de presidente, ele torcia para o clube e era difícil fazer renovação de contrato com ele, mas graças a Deus eu sempre me dei bem, dei muita sorte, ele sempre foi feliz, o percentual que sempre me apresentava satisfazia a mim e a família, então eu nunca tive problema. Basílio? Você vê, eu já fui o inverso, né? Brigar com o homem, nada, brincadeira. Mas o Vicente foi o que me trouxe para o Corinthians, né? Os problemas que a gente tinha com ele, como o Zé citou, né? Geralmente era de contratos. E os contratos que ele defendia o clube. Ele falou, o dia que o dinheiro for meu, eu faço o que eu quero do meu dinheiro. Mas enquanto eu estiver defendendo o Esporte Clube Corinthians Paulista, eu tenho que ter o cuidado para poder gastar, para poder investir, para poder pagar vocês, né? Isso e sempre, né? Todo mundo brigava, discutia, mas todo mundo renovava, né? O Zé mesmo está falando aí que de repente a proposta que vinha para ele, e ele, logicamente, a família ficavam satisfeitos, porque primeiro por estar dentro do Corinthians, né? E segundo que ele também estava feliz pela proposta e a gente sempre procurava tirar o máximo, mas sempre houve reconhecimento por parte do seu Vicente, que eu vou falar para vocês, de todos esses tempos que eu milito no futebol, eu gosto muito de destacar alguns presidentes que tiveram naquela geração, né? Pelo Palmeiras, Walter Byron Juliano, né? A Portuguesa, Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o seu Vicente Mateus assumindo o Corinthians, né, pela situação crítica que passava, o Santos, que era um time que, pô, aí dispensa comentário, mas tinha um time que correspondia de tantas viagens que faziam, então não tinha muito o que discutir. Mas eram todos presidentes que procuravam olhar o clube, tratavam com muito carinho e os jogadores tinham o máximo de respeito. Bom, termina 76, estamos agora em 77, né? Já comentei com o Basílio, falo também para o Zé Marias, temos a réplica da taça, a taça da qual vocês não conseguiram dar a volta olímpica, né? Em 77 começa com a disputa da Libertadores da América. Se não me engano, foi nessa competição que o Oswaldo Brandão iniciou, né? Como treinador do Corinthians. Praticamente, depois do Campeonato Brasileiro, que a gente teve, infelizmente, aquela decepção no Sul, perdendo para o Internacional. O técnico era o Duque, né? Era o Duque o treinador, mas a evolução no ano seguinte, né? Com a volta do professor, né? Nosso grande mestre Brandão, ele conseguiu dar a cara exata da equipe que era a cara do Corinthians, né? A forma que ele comandava, pelo Teixeira, foram pessoas importantes no trabalho dele, sem dúvida. E depois a formação da equipe, né? Uma equipe que a gente tem muita saudade de alguns amigos que se foram, daqueles presentes, né? Que hoje a gente tem o prazer de ainda conviver. Mas foi uma equipe de garra, né? A gente sabia que não era uma equipe técnica, mas era uma equipe que tinha muito brio, muita vontade e estava direcionada para aquela conquista, né? Eu acho que o Brandão deu essa cara para a gente e a gente vestiu a camisa dele, tomamos muita pancada, muita dura dele. Ele até nos seguia para saber o comportamento fora de campo, que eu acho que era importante também, mas nunca teve problema, a gente nunca se deslizou e criou problema. Mas conseguiu montar o time, né? E a gente sofreu bastante para chegar aqui de campeonato. Mas valeu a pena. Acho que foi uma briga que valeu muito a pena mesmo. A gente quebrou um jejum de algum tempo. E pra gente foi uma alegria muito grande, né? Ter feito parte daquele grupo, que foi um grupo também maravilhoso, que jamais vai ser esquecido. Por sinal, era um Brandão mais espirituoso, né? Na época do kardecismo dele, né? Pelo que eu sei, acho que foi a partir do jogo contra o Guarani que o grupo realmente se fechou, né? Que acho que o Matheus estava bravo, né? Devido à derrota, o Guarani não podia mais perder. E foi aí que vocês falaram, agora nós vamos ganhar esse título. É que depois da derrota que nós tivemos para o Guarani, o seu Vicente entrou no vestiário, chutando porta, cadeira, muito bravo, porque o investimento que ele tinha feito, né, não estava dando um retorno, e naquele momento nós tínhamos um líder, né, e o líder era justamente o seu Oswaldo Brandão, que pediu para que ele mantivesse a calma, fosse lá fora, esfriasse a cabeça e depois retornasse. Porque ali estava um local de trabalho e as pessoas tinham acabado de trabalhar
E foi naquele momento que ele falou, desse jogo em diante, nós vamos buscarmos uma classificação. E ninguém acreditava, né, com a diferença de 8 pontos que existia sobre São Paulo. Mas ele foi a pessoa que tinha confiança nesse grupo, é como o Zé falou, né? E gostaria até de fazer uma menção aqui, que poucos são sabedores. O time que iniciou o campeonato justamente com o seu Brandão, paulista, não foi um time titular que terminou, não. Teve diversos jogadores que saíram, o Givanildo foi embora, você entendeu? Teve outros jogadores que também se retiraram, mas faziam parte daquele grupo que iniciou aquela busca de 77. E muitos jogadores, como é meu caso, o caso acho que do Vaguinho também, que estava no banco, o próprio Vladimir ficou no banco, porque o Vladimir estava discutindo contratos com ele, era o Cláudio Mineiro que iniciou. Pelo lado esquerdo, o Romeu ficou no banco porque o Edu foi contratado, Edu Jonas. Então, quer dizer, mas de todas as formas, o seu Brandão soube administrar todo esse grupo que lá estava, né? Era um grupo já experiente, mas que já tinham sido campeões nas equipes de origem e que, logicamente, aí que ele deu o passo fundamental para buscar o objetivo, não só dele, mas do torcedor, que era ser campeão paulista. E isso aconteceu justamente com essas ideias que ele teve, né? Porque eu e o Vladimir, nós tínhamos muita entrada, assim, de conversar com o seu Brandão após o almoço. O almoço a gente sempre se dirigia para a piscina, ficava lá sentado com ele, conversando, e é igual você falou, né? Ele falava muito sobre Kardec, e muitos de nós fomos premiados, né, com o livro dele, e ele passando por uma situação muito difícil, né, do filho, mas ele tinha palavras de incentivo para nós, por isso que a gente sempre lembra. Daquele dia em diante, eu acho que é uma coisa que ficou marcado para todos nós que estávamos assim, estarrecidos, né, da forma que o seu Vicente entrou no vestiário, que alguns, acho que nem banho tomou, viu? Os outros estavam no chuveiro, mas tudo isso faz parte da história que a gente hoje pode estar contando. Chegou o mês de outubro, os 3 jogos decisivos contra a Ponte Preta, que eram para ser 2, né? Se o Corinthians vencesse naqueles 150 mil, né? No Morumbi. Teve um jogo anterior, né? Que o Palinha fez aquele gol de cara, né? O gol da cara e da coragem, né? E antes da final do dia 13 de outubro, o Brandão te procurou, né, Vladir? Ele disse que você ia ser o autor do gol. Conte para nós. Não, o que houve foi o seguinte, eu e o Zé Maria tivemos um problema de músculo, né? Mas a gente não sabia se era estresse, o que era. À noite estava eu e o Zé Maria fazendo o tratamento intensivo, né, com o seu Rocco, e a gente ficou conversando, falando, pô, agora na hora do filé, nem na foto nós vamos sair, né? Ainda mais o Zé, que tinha mais anos do que eu, né? Eu falei, pô, isso que vai ser difícil. Mas pela manhã, quando ele entrou falando que nós jogaríamos, que nós não faríamos avaliação, que esse é o grande problema, que eu e o Zé estavam preocupados. Porque você fazendo um teste, se às vezes você não tem uma lesão, você passa a ter uma pior ainda, entendeu? De tanto que o preparador físico força. Mas tudo veio de acordo com que, sei lá, acho que a gente pensa até hoje como é que ele foi lá pela manhã para ele entrar, e vocês vão jogar, vão fazer teste, e você, neguinho, vai fazer o gol, já empurrando o Zé Maria da cama, e tudo isso daí. Quer dizer, à noite, quando isso daí ocorreu, eu, sinceramente, eu fiquei uns 2, 3 dias para minha ficha cair, e para mim poder chegar em São Paulo e ficar indagando com ele, o que foi que houve, como é que ele teve, né, esse intuito para poder passar isso daqui para mim, ou até chegado no nosso quarto e ter falado tudo isso. Mas foi assim, coisas que só ele mesmo poderia tirar um coelho da cartola e nos dar esse presente. Ele não comentou, né, Zé Maria, que quem iniciaria a jogada do gol era justamente você, cobrando uma falta, da qual o Basílio falou de cabeça, sobrou para Vaguinho, que chuta na trave, depois o Vladimir cabeceia e sobra para o Basílio. São coincidências, né? Pois é. Foram fatos que aconteceram, né? E na verdade o Brandão tinha esse hábito, né? Depois do almoço, depois de jantar,
chamar um ou chamar outro, ir no quarto de um ou no quarto do outro, bater um papo, dar uma dura. Às vezes chamava na casa dele à noite, você, pô, agora que eu tô chegando, não, vem um pouquinho aqui, a gente ia lá, tomava um copinho de vinho e voltava, e era maravilhoso. Então é uma forma de integração, ele fez com que o grupo se unisse ainda mais, né? E a gente acreditasse. Eu acho que esse lado espiritual dele tem que ser ressaltado, né? Foi muito importante, a força que ele transmitia pra gente, principalmente nesse caso meu e do Basílio. Ele falou, pô, Negrão, agora vai pipocar. Eu falei, e o Basílio faria o gol. Quer dizer, então ele conseguiu contornar situações, ele contornou aquela situação do Vaguinho, que foi a saída do Vaguinho para uma contenção de um setor da Ponte Preta que tinha uma jogada que poderia complicar. O Vaguinho acabou entendendo depois. Então acho que as coisas correram para o mar, como a gente esperava, e foi só alegria, né? E a gente vive essa alegria até hoje. E o que esse gol mudou na sua vida, Zé Maria? O que esse gol mudou na sua vida? Mudou tudo, né? Eu acho que a gente volta no passado, né? Você vê grandes jogadores que passaram. Nós tivemos um problema com o Riva, 74, e a gente não ganhava nada. Então o Corinthians sempre montou grandes times, né? E você chega numa final, em 74, por exemplo, que a gente perdeu, o torcedor saiu totalmente revoltado, teve aquela crise com o Riva. E em 77 foi diferente, né? A gente teve também um problema, ficou numa situação que poderia ou não chegar à final. Aí a força moral, eu acho que foi importante nesse momento, né? Todo mundo se concentrou que teria que ser daquela forma e a gente chegou. Então foi um marco histórico pra gente, né? E a gente volta hoje, depois de praticamente 40 e tantos anos, e rever uma situação dessa é agradabilíssimo, né? Até liguei pro meu irmão, hoje vamos assistir um filme, e esse filme eu vou lembrar de você. E o Tuta ainda falou, já estou sabendo. Então é gostoso, eu acho que são coisas que marcaram na vida da gente, marcou na vida da família. E é sempre agradável a gente lembrar e voltar a isso. A gente parece que volta e parece que eu estou com 27, 28 anos outra vez. Bom, para o Basílio, no caso, nem precisamos perguntar o que significou para você, mas, claro, pode falar. Inclusive, numa outra entrevista que eu fiz contigo, acho que um repórter falou que você tem noção o que você vai significar para a história corintiana? Você até fez uma brincadeira de o Gibi, o Patinho, eu lembro que você até comentou isso. É o Lucas Neto. Exato. O Lucas Neto, né? No vestiário, que eu estava muito preocupado, né, Zé, que a nossa família tinha ido assistir o jogo no estúdio e a minha mãe teve um problema de coração, eu fiquei nervoso. Eu estava até calmo, tranquilo, mas de repente eu fiquei nervoso. Porque, mãe, tá tudo bem? Minha mãe, não, calma você aí, tá tudo ótimo, daqui a pouco a gente se encontra em casa. Nós não sabíamos que as nossas famílias tinham ido para o estúdio acompanhar o jogo lá. Mas é uma coisa muito marcante que ficou na história, né? Eu falo que de repente eu fui o escolhido para fazer o gol, né? Se eu fui o escolhido, eu hoje sou o escolhido juntamente com o Zé que está aqui hoje, com o Vladimir, com todos eles, para a gente estarem podendo participar e representar diversas pessoas que tiveram com nós naquela conquista, né? E o Zé citou muito bem aqueles que partiram até para uma melhor, caso do Russo, Moisés, são pessoas fundamentais, né, que nos ajudaram nessa conquista. Ninguém consegue nada sozinho, né? E eu vou até aproveitar e falar para você aqui, de 100% dessa conquista, não sei se o Zé vai concordar comigo, mas eu vou falar por mim. Eu gosto muito de lembrar de uma pessoa chamada Palhinha. Eu coloco 70% dessa conquista nele, porque quando ele chegou, foi o jogador mais caro, foi o jogador que puxou essa responsabilidade para ele, que entrava em campo, não pode jogar em mim essa bola. Então, quer dizer, praticamente nos deu uma tranquilidade para a gente dar um segmento, né? E você veja bem, no primeiro jogo ele fez o gol que nos deu a grande vantagem, no segundo ele participou poucos momentos dentro do campo, e no terceiro ele não pôde, né? Mas eu não gosto jamais de esquecer dessa pessoa maravilhosa do que foi o Palhinha e que eu atribuo 70% para ele, porque ele foi a pessoa fundamental em assumir essa responsabilidade para um time que era pressionado por ter perdido um campeonato em 75 e 76, né? Mas de todas as formas é uma lembrança que eu gosto de fazer e a gente sabe
que o Palinha fica muito feliz quando tem esses encontros, né? Quando é Calçada da Fama, que ele vai lá, ele vem aqui no clube. As pessoas têm o maior orgulho de ter vestido esse manto sagrado que é a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito bem. Ufa, 77 acabou. Chega a 78, Sócrates é contratado, faz uma grande dupla com o Palinha. E tem o Campeonato Paulista de 79, um título, devido à festa de 77, não tão lembrado, mas não deixa de ser importante, né, Zé Maria? Principalmente devido à sua camisa, que ficou bem marcada, né? Falei, Zé Maria. 79 foi a consequência, né? Eu acho que depois de 76, que foi a grande sacada, né? Aquela chegada no Maracanã, né? Mexeu, cobriu o torcedor principalmente, mais do que era, né? E criou-se uma expectativa muito maior. Em 77 veio a conquista e em 79 o time já era mais tranquilo. Já não tinha aquela cobrança, nós temos que ser a qualquer custo ou coisa parecida. E tinha a cabeça, a experiência do Magrão também, né? O Magrão foi muito importante e deu mais tranquilidade. Ainda mais com Palinha, como o Basílio lembrou. Foram pessoas que às vezes eu não cito muitos nomes porque a gente acaba esquecendo alguns. Eu acho que todo mundo foi importante. Desde o Roupeiro, o Seu Paulo, o Coco, enfim, o Miranda, que era o cara que pegava no pé da gente. Então todo mundo foi importante. E 79 foi aquele jogo que eu tive a felicidade de tomar uma cacetada do Juninho, né? E na época você podia voltar de qualquer jeito para o campo, desde que tivesse condição física. A gente acabou voltando, o Léo me costurou lá no vestiário, mas não teve jeito, né? E ficou uma marca, né? Uma marca de sangue na camisa, uma marca de garra, de vontade, de não querer ficar fora do jogo. Mas infelizmente eu acabei não conseguindo completar aquele jogo. Mas para mim foi... Eu estava cumprindo a minha obrigação, eu queria jogar. Eu estava bem fisicamente, só estava com problema da escoração na testa, né? Mas aí não deu uma tontura, aí melhor sair do que complicar. E foi uma marca, né? Marca que é registrada e o pessoal sempre lembra dessa situação. Essa camisa tá aí, hein, Zé? Tem algumas pessoas que trouxeram aí para você autografar. Uma das mais vendidas, por sinal, né? É, muito vendida mesmo. A sacada do marketing foi maravilhosa, né? Chega 81, o Basílio acaba saindo do Corinthians. Qual clube que você foi jogar, Basílio? Eu fui vendido por Taubaté, mas acontece aquele negócio. O seu Brandão, que chegou, conversou comigo, que ele estava fazendo uma reformulação no plantel, que ele gostaria de me ajudar. Então, minha ajuda seria dessa forma, ele dando um passe para mim, né? E o clube achou que não, que tinha que pelo menos receber metade. Então ficou metade para mim e metade para o clube. Só que o clube não recebeu a metade, nem eu a minha metade. Então quando eu voltei, eu simplesmente queria obter meu passe, porque havia algumas propostas. Mas ficou ainda durante um bom tempo. E quem me ajudou nisso tudo chama-se Sócrates, né? O Sócrates conversou com o Adilson conversou com a diretoria e eles resolveram por me dar o passe. Só que eu fiquei muito tempo, né, nesse empecilho. E aí eu tive uma notícia que não foi muito boa, que a minha mãe estava com câncer, estava numa fase muito crítica e eu achei melhor parar de jogar futebol. Então, eu preferia dar muito mais calor humano para minha mãe do que eu ganhar o dinheiro, porque minha mãe precisava do meu calor humano, e eu não precisava do dinheiro, eu precisava estar do lado dela. Então, eu tomei essa iniciativa, porque peguei e parei de jogar. Mas logo em seguida, por intermédio do senhor Leonel Marconi, que fez uma proposta para mim começar a trabalhar nas categorias de base, infantil e juvenil, no Corinthians. E aí foi um segmento que nem eu falo para as pessoas, eu devo ter mais de 20 anos, 25 anos aqui dentro do Corinthians, né? E isso é gostoso, é muito gratificante, mas foi uma saída honrosa e foi um retorno mais ainda, né? Porque eu fui convidado e comecei a fazer esse trabalho, deu para a gente revelar alguns talentos que tinha nas equipes de base. Eu acho que é tudo uma questão de experiência e de oportunidade que eu tive. José Maria ainda no Corinthians. E inicia um novo momento da história corintiana, que é a democracia, né? Que o José Maria acabou fazendo parte. Até é interessante falarmos desse movimento devido ao treinador, né? O nosso Mário Travalini, que nos deixou na última
quinta-feira. Relembre esse momento, Zé Maria. O Mário, inclusive, a gente tem muita saudade, né? O Adilson encabeçou esse movimento, né? O Magrão, o Casão, o Vladimir, o próprio Zenon, a maioria do grupo, né? Entendeu que era possível, sim, fazer alguma coisa, os objetivos foram colocados na mesa e o pessoal topou. Então foi um processo, acho que importante para o clube, foi um processo que mexeu com outras entidades, com outros clubes, algumas posturas que se tomou a nível de liberdade, vamos dizer assim. E sempre que você tem uma posição meio difícil como essa que se tomou, você tem que ter resultado. Então, muitos resultados aconteceram, eu acho que o time cresceu, né? O clube cresceu com aquilo. E com certeza isso veio dar novas oportunidades para que o jogador tivesse assim uma abertura muito maior dentro do clube. E foi reconhecido por parte da diretoria, o que a gente agradeceu muito, e a sequência infelizmente não foi como a gente queria. A gente queria era conquistar alguma coisa mais importante ainda, que era a Libertadores, e acabamos não chegando. Para finalizar, Basílio, esses 2 gols do Emerson Sheik, você se lembrou? Lembrou de 77? Lembrei e já tive a oportunidade de falar a ele, né? O que ele viveu, o que ele está vivendo, eu também vivi. Mas ele vai ser um ídolo que vai fazer parte da história. Mas isso só daqui a 15, 20 anos, né? Quando o clube for relembrar de toda essa conquista, então ele vai fazer parte fundamental daquilo que foi conquistado e foi quebrado como tabu, que seria e foi a Libertadores. E o Guerreiro também, o Guerreiro está aí em atividade, coitado, num sufoco danado, mas gostei da atitude dos companheiros dele em campo, né? Procurando dar o apoio para ele, o torcedor reconheceu, está gritando o nome dele, e isso é tudo uma questão de tempo. Ele vai fazer sim parte da história do clube, porque quem nos coloca como ídolo, não fui eu que me coloquei, não foi o Zé Maria que me colocou, não foi ninguém, foi o torcedor e a imprensa que nos coloca como ídolo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que agradecer eternamente sob esse reconhecimento. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de receber todos esse carinho, esses elogios, porque tudo isso fez parte do nosso trabalho. E eu vivi, graças a Deus, a minha geração, né? O Zé também, como campeão do mundo, pode falar que a nossa geração é maravilhosa porque ela tem a simplicidade e a humildade de, em qualquer momento do setor de sua vida, de receber qualquer torcedor ou qualquer pessoa da imprensa e tratar com educação. Zé Maria? Tem que concordar com o Basílio, né? Eu acho que quando você faz um trabalho sério, bem direcionado, com conquista, eu acho que a ficha jamais cai. O Basílio disse que a qualquer hora vai cair, eu acho que não cai nunca. Essa ficha é difícil de cair porque ela é passada pelos mais velhos, por aqueles que viram. Então você vê hoje jovens que vêm nos agradecer, quer dizer, eles não tinham nem nascido, né? Então é um negócio que fica para a história, como muitos jogadores ficaram, como se fala do Luizinho, como meu pai falava do Baltazar, meu pai falava do Gilmar. Então, poxa, eu fico numa gratidão muito grande, porque meu pai falava isso, como corintiano. Você não joga nada, quem jogava era o Dodébio, não sei o quê, entendeu? Então eu fico feliz, porque eu sei que eu também não joguei quase nada, mas eu fui um lutador, eu fui um guerreiro, né? E hoje o cara fala, o torcedor fala, pô, obrigado, você foi um cara de raça, você foi um cara de luta. Então, são marcas que ficam na vida da gente. E só nós que vamos levar. A ficha não cai, a gente leva embora, mas alguém vai falar depois também. Mas eu sou grato, né, ao clube. Foram 13 anos de muita luta, de muita garra. Mas hoje eu já estou com 40 depois que ganhei aquela conquista e o torcedor ainda lembra disso. Então é alguma coisa que pra gente fica marcado. Foi um fruto bem plantado, graças a Deus, e eu vou viver com ele até o final da minha vida, se Deus quiser, nesse manto branco e preto, sem dúvida. O mais importante na história corintiana é a abnegação, a raça, a fibra, o jogador honrando a sua camisa. E com certeza, tanto você, Zé Maria, como você, Basílio, fizeram isso e muito bem. Eu dou os meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado a você. E vai, Corinthians. É nóis, é nóis. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.